lá, pessoal, chegando no último bloco aqui de contrato de trabalho. Doutores, assunção dos riscos pelo empregador, tá? Esse é um princípio basilar que vai distinguir um elemento, um traço identificador e distintivo das relações de trabalho, né? Se vai ser vínculo empregatício ou não, tá? Tá lá no artigo 2 e 3 da CLT. Quem corre o risco do negócio é sempre o empregador, tá? Todos os outros requisitos podem estar presentes, mas se o empregado corre o risco junto do negócio, não vai ser vínculo de emprego, ok? Óbvio que, a depender da situação, essa assunção dos riscos vai ter maior ou menor intensidade, mas não interessa. Se for menor, mesmo assim, vai ter a assunção dos riscos por empregador. Tá ok? Bom, a CLT é clara no sentido que se o empregado corre o risco de alguma forma, aí não vai ter vínculo empregatício. Mitigações disto. Bom, o contrato intermitente que eu mencionei outrora para vocês, está no artigo 452A da CLT. Por quê? Por que o empregado, nesse caso, vai ser mitigado a assunção do risco pelo empregador? Porque o empregado só vai ser convocado para trabalhar quando houver demanda. Ora, a demanda, ela não interessa, a princípio, ao empregado. Isso é uma questão do risco do negócio, se tiver pouca demanda. Mas no contrato intermitente influencia. Veja, que de certa forma, o empregado que trabalha sob essa modalidade de contrato intermitente, ele vai sofrer os influxos e correr um pouco os riscos do negócio, porque se não tiver demanda, ele não vai ser convocado. Se não for convocado, ele não vai trabalhar, não vai receber. Se tiver, por outro lado, maior demanda, ele vai ser convocado mais vezes e vai ganhar mais. Tá ok? Mas isso não... O fato dele ter esse risco indireto aí não excepciona, não desnatura a relação de vínculo de emprego. Ok? Teletrabalhador. Dependendo do ajuste, quem vai trabalhar, principalmente fazer home office, aí, o trabalho em casa, trabalho domiciliar, ele pode arcar com os custos da aquisição deste material. Manutenção de equipamento também pode ser um ajuste a ser feito pelo trabalhador, né, nos termos do artigo 75D da CLT. O fato de ter ajustado essa questão, que pode, em uma visão a grosso modo, falar, olha, se o empregado que está arcando com risco com manutenção do equipamento, ele que como o equipamento é dele, ele está correndo os riscos do negócio também. Não, porque nesse caso é algo pontual permitido pela própria legislação. Tá? Então isso não vai também impedir a configuração do vínculo empregatício. Tá ok? Bom, seguindo adiante, nós temos também o empregado hipersuficiente, tá? Que vai ser caracterizado como aquele do 444, parágrafo único da CLT, que pode ajustar com o seu empregador gastos que terá com o seu trabalho. Tá? Por exemplo, é possível em um ajuste de uma relação de emprego, o empregado que vai fazer viagens pelo trabalho falar, não, pode deixar então que eu vou gastar, eu vou ter esse gasto, eu vou assumir. Por exemplo, uma empresa que está começando vai contratar um empregado para fazer a divulgação disso. Tá? Esse empregado acredita que de fato é uma boa ideia, a empresa está começando, ela vai crescer no mercado, mas às vezes não tem dinheiro para pagar, ele chega e na sua negociação com o patrão fala, olha, vamos fazer assim, deixa que eu sou um empregado muito competente, eu vou conseguir vender o produto de vocês, expandir a ideia, enfim. Então deixa que eu assumo o risco do transporte. Tá? Fala, pô, tá bom, vou te pagar o salário e tal, mas o risco eu vou estar correndo o risco do negócio? Sim. Né? O empregado vai estar, de certa forma, assumindo, mas não por isso ele não vai ter deixar de ter o vínculo reconhecido, se não tiver o registro, né? Enfim. Obviamente, pessoal, se forem os outros requisitos, forem também encontrados. Lembre-se que a presença dos requisitos ela é concomitante, então todos têm que estar presentes no mesmo ponto. Tá ok? Bom, o que mais falar da questão da assunção dos riscos? É possível pensar também que o empregador pode combinar uma remuneração variável, uma porcentagem, uma comissão. Quem ganha por comissão também não está correndo o risco do negócio? Já pararam para pensar? Tá. Por quê? Se entrar mais demanda,
vai vender mais, ele vai ganhar mais. Se entrar menos, ele não vai vender. Mas, justamente isso não, tanto isso não macula, não desnatura a relação de emprego, que se não vender nada, ele vai ter que garantir o salário mínimo. Tá? Então, veja que ele sofre um pouco dos riscos do negócio? Sofre, mas tem garantido o salário mínimo pelo empregador, justamente por ser uma relação de emprego. Ele não corre totalmente os riscos do negócio. Tá? Onde que isso também pode ser um traço distintivo? Até um caso prático que eu peguei. Era uma alegação de parceria, mas não tinha documento, não tinha nada. Assim, como na maioria das vezes não tem. Eu não sei por que o brasileiro não gosta de documentar as coisas. Não tem. É difícil você pegar, às vezes, uma alegação de trabalho autônomo ou de parceria, que é esse caso que eu vou contar para vocês, que tem lá o contratinho bonitinho, especificando as cláusulas. Não tem contrato, gente. É impressionante. Isso pesa em desfavor de quem está alegando, obviamente. Mas é o que eu sempre falo, cadê? Recibo, contrato que foi pago, né? Para que se monte uma defesa efetiva, quando você, em questão de vínculo de emprego, é preciso apresentar, olha, eu estou alegando a relação de autônomo? Tô. Tá aqui o contrato de prestação de serviço, começou no dia tal, tá aqui os recibos do pagamento conforme o contrato, os serviços que ele realizou. Poxa, se já apresenta de modo documental, eu já vou analisar sobre uma outra ótica. Agora, só alega, não tem contrato, não sabe nem quanto que pagou, o empregado também não sabe nem quanto recebeu, e aí? Fica difícil, né? Esse caso que eu peguei é um contrato, alegação de parceria. Parceria em que havia assunção de risco do negócio, e até eu entendi que tinha o vínculo de emprego, justamente pontuei isso assim, olha, não tinha contrato, não sabia nem quanto foi pago com a empregada, mas essa minha sentença minha foi reformada. As partes recorreram, eu acompanho todas as sentenças lá no TRT. O TRT entendeu diferente, que pelas testemunhas ficou comprovado que tinha assunção dos riscos, que a empregada também participava dos riscos, porque ela comprava os produtos, também alguns produtos se colocavam lá para vender, enfim. Entendeu por isso e acabou reformando a sentença. A parte autora recorreu para o TST, eu não sei, né, acho que ainda está para apreciar aí. Mas vejam, tudo com a questão dos riscos do empregador. Tá? Pessoal, a questão da exclusividade não é um requisito, a gente já conversou. E agora eu queria mencionar para vocês só um reforço, que a exclusividade ela não é presumida, tá? Ela deve ser expressa no contrato. Como se fosse uma cláusula pessoal. Retomando, é possível uma exclusividade em contrato de trabalho? É possível, mas tem que ter lá uma cláusula exclusiva. Por exemplo, aí você vai pagar mais, né? Uma empresa que não quer que aquele empregado trabalhe em outro lugar, fora do horário. Às vezes é um trabalho parcial, que a pessoa tem total compatibilidade de horário para trabalhar em outro lugar, mas não, eu não quero, então eu vou botar uma cláusula de exclusividade e, obviamente, para ficar isso mais vantajoso, eu vou pagar um pouco a mais. Tá? Então, é possível isso, mas a exclusividade não é presumida, ela tem que ser expressa ali do acordo com as partes. Tá ok? Falando um pouco de contrato a prazo determinado, regra geral é 2 anos, tá? Artigo 445 da CLT. Temos o contrato pequeno prazo rural, que é de 2 meses, do artigo 14A, tá? Da Lei do Rural, que é a 5889 de 73. Contrato de trabalho temporário, 180 dias prorrogável por mais 90, artigo 10 da Lei 6.019 de 74. O técnico estrangeiro, que é de 2 anos, conforme ao Decreto-Lei 691 de 69. O contrato de safra, também 2 anos, artigo 14A, parágrafo 1º, né, da Lei do Rurícola, que eu já mencionei para vocês, cumulado com o 445 da CLT. O artista, que tem um contrato de 2 anos, até vocês procurarem, tem bastante matéria de artistas que entram, né, principalmente contra uma emissora grande aí, do Plim Plim, postulando a questão do vínculo empregatício, tá? E alguns têm ganho, pelo que eu li, alguns julgados lá do Rio de Janeiro, o pessoal tem levado, tá? Apesar de ter a especificação, né, a previsão desse contrato de artista, tá, pessoal? O contrato por obra certa 2 anos, Lei 2959/56, aprendizagem, treinador profissional de futebol 2 anos também, tá lá na Lei Pelé. Peão de rodeio, que muita gente esquece, tem um contrato por prazo determinado de até 2 anos, artigo 2, inciso 2 da Lei 10.220 de 2001. Do atleta profissional de 5 anos.
E pessoal, a prorrogação, tá, corresponde ao prosseguimento do mesmo contrato a termo, com novo prazo de duração. Não precisa ser igual ao primeiro prazo, tá? Não, vou prorrogar, fez 15 dias, vou prorrogar por mais, não. Pode ser 15 dias por mais 40, desde que esteja o limite total do contrato e desde que seja uma prorrogação tão somente, tá? Isso aplica também para o contrato de experiência. Bom, pessoal, em regras gerais, era isso que eu queria dizer. Uma última coisa, contrato a prazo vezes garantia de emprego. Prorroga até o dia final, por exemplo, uma gestante, ela estava em contrato a prazo, ela tem a garantia de emprego, né, conforme o entendimento simulado do TST. Ao final, que ela volta da garantia de emprego, o prazo do temporário já vai ter extrapolado. Se ela voltar e trabalhar, o contrato transmuta para tempo indeterminado. Muito cuidado quanto a isso. Assim também, quanto a eventual acidente de trabalho em contrato por experiência, por exemplo. Tá? Tava lá 60 dias, era de 90, sofreu acidente, ficou 6 meses afastado, voltou, trabalhou para no outro dia dispensar, o contrato transmutou. Porque ele trabalhou um dia fora do prazo do contrato de experiência. Então, antes dele, ele volta, antes dele mesmo trabalhar, já tem que ser encerrado, aí não transmuta a natureza do contrato, vai ser a rescisão por contrato a termo mesmo. Bom, espero que eu tenha conseguido passar alguns pontos relevantes para vocês, fixem bem essa questão do contrato de trabalho. Qualquer coisa, estou lá no Instagram, @gcalvete, temudo no final. Se quiserem me acionar, mandar mensagem, fico à disposição. Uma boa sorte, bons estudos. Pessoal que está pensando no concurso aí, segue firme na luta. Tem que ter muita resiliência, muita perseverança e muita persistência aí. Tá ok, pessoal? Um grande abraço e até uma próxima.